estão pulverizando nos céus do Brasil e do mundo algum artifício maquiavélico para gerar nuvens de tempestade e fazer chover nas mais diversas regiões do Brasil e do mundo, para que o volume de água destrua, tire vidas. E como eu sou piloto, eu tenho escutado muito nos comentários dos meus vídeos aqui, e eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram também de pessoas que acabam ficando com dúvida com relação a isso. O que é aquele risco que os aviões que estão voando em cruzeiro e que riscam os céus do Brasil e do mundo todos os dias, que risco é aquele que eles deixam ali atrás? Mais de uma vez, mais de um comentário, mais de uma mensagem, até mesmo mensagem de áudio, já chegou para mim dizendo: você que é piloto deveria saber disso. Que risco é aquele? Possivelmente os governos do planeta, o governo do Brasil, o governo americano, os governos mundiais estão criando nuvens de tempestade, estão alterando de forma deliberada o clima do planeta para compactuar entre si um plano velado, longe dos olhos das pessoas do senso comum, e causar muito dano nos anos que vão seguir adiante aí. Muito possivelmente os governos do mundo estão arquitetando algum plano e a gente consegue perceber que tem, de forma deliberada, a ação do ser humano ali. E tem mesmo. Mas não dessa forma. Eu percebi que está havendo uma grande confusão quando as pessoas visualizam os céus e veem aqueles aviões riscando o céu. E, inclusive, eu já escutei argumentos como, por exemplo, olha, várias vezes eu olho para o céu e o avião está passando e não está ficando aquele risco atrás. O que a gente chama na aviação de esteira de condensação. E isso se dá por um simples motivo. As condições para que a famosa nuvem especial, derivada da interferência humana, nesse caso do avião passando lá em cima, você não teve as condições atendidas para que a esteira de condensação fosse visível. A gente precisa aprender a separar bem as coisas. Eu percebi que as pessoas fazem uma confusão muito grande com aqueles famosos voos de regiões muito específicas, principalmente plantações, onde a cultura dependia muito de que, por exemplo, não chovesse granizo. Existem também alguns voos que fazem uma pulverização para acentuar aquilo que a gente chama na meteorologia de núcleos de condensação ou núcleos higroscópicos, para que dessa forma, sim, chova. Mas isso é muito complicado de ser feito, é muito difícil de ser feito. Uma coisa que a gente precisa entender dentro desse assunto aqui, que é a esteira de condensação, aquele risco que o avião deixa lá em cima, essa pulverização deliberada que alguns aviões fazem de forma micro e muito específica em algumas nuvens, para que seja pulverizado algo nessa nuvem, para que ao contrário tenha chuva. Os núcleos de condensação, eles estão no planeta há milhares de anos. Vou te dar um exemplo. Para que haja chuva, pessoal, eu preciso que existam partículas sólidas em suspensão na atmosfera. Isso vai ser composto por um grão de poeira, um micro-organismo como um ácaro muito leve que vai ser levado para a atmosfera, sais em suspensão, a famosa maresia, o sal que está ali no ambiente marinho, poeira, fuligem, restos de queima-combustível muito microscópicos, por isso que a gente chama de núcleos de condensação ou núcleos higroscópicos. Para que tenha chuva, pessoal, para que cada gotinha de chuva se forme, eu tenho que ter uma sujeirinha, uma poeirinha no ar, e o vapor d'água, a água que está em forma de vapor, ela bate nessa poeirinha e condensa, vira uma gotinha de água no estado líquido. Ela estava em forma de vapor, ela bate na poeirinha e vira uma gotinha. Bate mais vapor e essa gotinha vai aumentando. Quando ela tiver 0,5 milímetros, a gravidade tem força suficiente, a força da gravidade nesse planeta, 9,8 metros por centímetro ao quadrado, a gravidade vai ter força para tracionar e puxar essa gota e vai precipitar. Íons de prata e outros componentes são também
jogados em nuvens muito volumosas, as famosas cumulonimbus, que são as únicas nuvens do planeta, minha gente, as únicas nuvens do planeta que dão pra gente raio, trovão e relâmpago, o famoso 3 em 1, e são as únicas nuvens capazes, com potência e energia, muita caloria disponível, para gerar o famoso granizo. Se você nunca ouviu falar no termo caloria, tenho certeza que você já ouviu. Caloria é o calor específico da água. Então, e quando a gente fala de caloria, você vai para a academia, você vai ganhar ou perder calorias. Comi, ganhei calorias. Fui para a academia, perdi calorias. Isso se dá porque o corpo é basicamente todo feito de água. E aí eu sempre pergunto nessas instruções de meteorologia, por exemplo, o seguinte: quantas calorias tem uma nuvem dessa? Quantas calorias tem um furacão? Sim, porque eles são feitos de água. Exatamente como o corpo humano. A maior porcentagem do que você tem aqui nesse corpo, água. Por isso que eu trabalho com esse termo, que é o calor específico, o ganho ou a perda de calorias. Essas nuvens são monstruosamente grandes. Então o que acontece? Pessoal, é muito complicado de controlar a natureza. Eu acho que é o maior sonho, inclusive dos militares, dos conspiradores, de todo mundo que está no planeta. Eu não duvido que existam planos sendo arquitetados nas sombras, que ninguém consegue ver. É óbvio, a gente consegue, por exemplo, olhar lá para aquele conflito da Ucrânia hoje e lembrar que o Putin falou no dia anterior que não ia ter guerra, não ia ter invasão. No outro dia ele estava invadindo. Então, eu acredito sim que existam muitas conspirações e coisas alheias ao nosso conhecimento acontecendo nos bastidores. Mas quando eu olho para a natureza, para tudo aquilo que a gente acaba estudando e tentando dominar e controlar quando se trata de natureza, fica óbvio que isso é muito complicado. E mesmo assim a gente impacta em tudo que está acontecendo no planeta, só que de uma forma um pouco diferente. É muito mais lógico, é muito mais inteligente pensar que essa quantidade toda de seres humanos articulando-se e agindo ao mesmo tempo no planeta em suas atividades cotidianas impactem e muito o planeta. Para que um corpo humano novo nasça, pessoal, alguma coisa no planeta vai ter que ser configurada de uma forma diferente. Esse corpo é feito de água, ele é feito de nutrientes, ele é feito das plantas que estavam disponíveis ali e que vão ter que virar alimento para algum animal se você comer carne. Na verdade, é toda a cadeia da alimentação acontecendo ali. Então é muito mais fácil você imaginar que todo o planeta acaba impactando muito mais do que uma ação articulada deliberada. Você teria um efeito muito claro de uma ação deliberada, por exemplo, com muita potência sendo despejada. Por exemplo, uma bomba atômica. É muito complicado você controlar uma tempestade, você criar uma tempestade na dosagem da forma que você quer. Aí você pode dizer assim, poxa, mas pode ter sido isso que aconteceu, eles perderam o controle, choveu demais, mas não é o que eu vejo quando eu estudo, Inclusive, com o vídeo que eu fiz aqui falando da enchente no Rio Grande do Sul, não é o padrão que eu vejo, porque eu estou estudando esses padrões para poder dar aula de meteorologia há muito tempo. Há muito tempo. E é muito complicado você não conseguir mais ver os padrões que você estava acostumado a ver. A própria Amazônia, eu morei 10 anos na Amazônia, pessoal. E era muito nítido o seguinte: estação de chuva, inverno, e estação de seca, estiagem, verão. Você não consegue perceber o outono, a primavera, mas essas duas estações de muita chuva e pouquíssima chuva, elas eram muito bem definidas. E tinha data para começar e data para terminar. Quem mora na Amazônia já me relatou que não é mais a mesma coisa. Quem está aqui no Sul e começa a olhar para a quantidade de fatores envolvidos, me diz a mesma coisa. A gente acaba tendo uma mentalidade e uma percepção muito rasa devido à falta de informações que a gente tem. E não é culpa nossa. Você não precisa ficar braba ou brabo, inclusive, com a minha opinião, porque é só a minha opinião. Eu não estou falando e colocando isso para te afrontar de forma alguma. Eu quero, inclusive, que você deixe as tuas ponderações nos comentários, porque isso vai somar para todo mundo bater o olho e, de repente, ter acesso a uma percepção que só você teve e que a maioria de nós, de repente, não teve. Então isso vai se somar de alguma forma.
né? Mas vamos tentar fazer isso de uma forma tranquila, como se a gente estivesse numa roda de fogueira, né? Inclusive muita gente que às vezes é desrespeitosa comigo aqui nos comentários, eu acabo convidando em off, mando uma mensagem ali no privado da pessoa e pergunto para ela: quando você passar por Curitiba, aqui onde eu moro, você não gostaria de vir tomar um café comigo? Me conhecer em 3 dimensões, não em 2, em uma tela, onde eu só tenho o comprimento e a altura. Tá faltando um eixo aí que é o tridimensional, né, o olho no olho. Então, inclusive, eu convido quem quiser conversar, rodear uma fogueira comigo, tomar um café para fazer isso, né? E quanto à esteira de condensação, que é considerada na aviação há muitos anos como uma nuvem especial. Ela nasce da interferência humana direta, porque é quando uma aeronave passa em cruzeiro e a temperatura fora do avião pela altitude está negativa, os restos da queima combustível acabam sendo os núcleos de condensação que eu falei antes. Os núcleos higroscópicos, a partícula sólida em suspensão, para que o vapor de água, se ele existir naquela altitude, ou ele bata nessa partícula e vire gota de água, criando aquela nuvem, porque qualquer nuvem, pessoal, é água em suspensão. Ela está tão leve que ainda não deu tempo, por exemplo, de precipitar. Essas gotas, essas gotículas de água, elas são tão pequenas que é o que você vê, por exemplo, em um nevoeiro. Quando você está andando numa estrada, você passa por um nevoeiro. O que é esse nevoeiro? Partículas de poeira, gotículas de água que foram se aglutinando ali, e elas estão tão leves ainda que elas estão em suspensão. E aí, quanto ao nevoeiro, você tem uma série de outras considerações a serem feitas, porque ele não acontece de qualquer forma, né? Assim como essa nuvem em altitude. Então a aeronave vai passando ali por cima, ela vai deixando essas partículas sólidas. Se tiver uma quantidade adequada, veja que condições precisam ser atendidas. Se tiver a umidade adequada, mesmo em altitude, eu tenho a condensação ou a sublimação. O que eu quero dizer com isso? O vapor de água que está ali, ele acaba batendo na partícula e condensa. Ou, em vez de virar gota de água condensada, ele pula um estágio. De vapor, ele pula a condensação e vira diretamente cristal de gelo. Porque lembra que esse avião está a 800 km por hora, voando em uma altitude onde o ar externo é negativo, então pode acontecer de você ter uma nuvem formada de gelo. E é principalmente quando essa nuvem é formada de gelo, essa esteira atrás do avião é formada de gelo, é que a gente acaba chamando ela de nuvem especial, porque mais partículas de gelo vão uma tocando na outra e a coisa vai se alastrando. Várias vezes o céu parece que vai até mesmo ser tomado por um avião que passou, riscou o céu, mais partículas começaram a se aglutinar e o caldo vai engrossando, formando literalmente uma nuvem de gelo ou vapor condensado, né, em altitude. Ah, Luciano, mas poxa, tem várias vezes que o avião passa e não fica essa esteira atrás do avião. O avião não risca o céu. As condições não foram atendidas. Tinha o resto da queima combustível, a partícula sólida saindo atrás do motor, dos dois motores, a reação, que o pessoal chama de turbina muitas vezes, né, mas turbina é só um conjunto de discos dentro desse motor, a reação. A reação por quê? Ele puxa o ar da frente e joga para trás. A reação disso é mandar o avião para frente. Então o motor é a reação. E muitas vezes você não tem as condições atendidas para que o céu seja riscado. Por exemplo, no verão. No verão geralmente isso não é atendido. Por quê? No verão, até mesmo em altitude, a temperatura em comparação com o inverno naquela mesma altitude, essa temperatura acaba estando um pouquinho mais aquecida e de repente você não tem as condições atendidas, né, para que você tenha a esteira de condensação acontecendo ali. Então é muito mais comum no inverno, nessa época que a gente está agora, né, entrando aí, saindo do outono, entrando no inverno, é muito mais comum que você visualize essas esteiras de condensação. E várias vezes as pessoas vieram aqui me falar, ou foram no meu Instagram, me deixar mensagem lá: você como piloto
tinha que ter obrigação de saber disso. Não só como piloto que sou, mas também como professor e instrutor de meteorologia para piloto, e em alguns casos comissário, mas principalmente para o piloto. Porque o piloto, como eu, todo piloto sabe que se você não entender muito bem como a atmosfera está funcionando, cara, você pode não voltar para casa. Cada máquina que corta os céus acaba gerando um impacto, como a gente acabou de falar, por exemplo, uma nuvem especial. A gente chama essa esteira de condensação ou essa esteira, né, que o avião deixa atrás dele ali, a gente chama de uma nuvem especial. Você vê que teve o impacto da atividade humana porque o avião teve que passar por ali. Mas, novamente, isso é pequeno demais, minha gente, para toda a dinâmica do planeta. O planeta é muito grande. Então faz muito mais sentido que a gente consiga visualizar todas as alterações acontecendo por conta da quantidade de veículos, por conta da quantidade de queima combustível, por conta da quantidade de pessoas, literalmente, porque isso é Lavoisier, como eu falei antes. Para que um corpo humano exista, algo na natureza vai ter que ser transformado. Esse corpo vai precisar de água. De onde é que vem essa água? Do espaço? E os nutrientes? De onde é que vem os minerais para a formação óssea? Da onde que esse corpo vai tirar energia durante a sua vida inteira? Principalmente do sol, pessoal. Principalmente do sol. Porque o sol, ele irradia, ele se torna o alimento da planta que faz fotossíntese, o animal carnívoro come a planta, os outros animais, né, os seres humanos comem esse animal ou só comem a planta, e no final de tudo você está comendo o quê? A energia que saiu do sol. Entendeu? Então, o sol vai perpetuando e a gente aprendeu a mexer com a agricultura para ter esses alimentos sobrando, porque novos corpos vão chegando e eles precisam tirar os seus nutrientes para sua formação de algum local. É Lavoisier. No universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E se você parar para pensar, possivelmente toda a água que estava aqui há 66 milhões de anos atrás, quando os dinossauros estavam vivos, é a mesma água de hoje, só reconfigurada, alguma parte dela congelada, outra fazendo parte do ciclo hidrológico. E agora eu vou tocar num ponto muito delicado. Em 2023, pessoal, sabe o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul? Uma das maiores secas que o estado já tinha visto, em fevereiro de 2023. Foi uma das maiores secas. A produção agrícola é um estado muito produtor, muito forte na agricultura, a produção de arroz, de grãos, de tudo que é coisa. Os caras estavam perdendo a produção, seca, estiagem, como nunca se tinha visto antes. Foi uma das mais fortes, fevereiro de 2023. Em setembro de 2023, deu a primeira enchente devastadora de vários anos anteriores, como eu falei num vídeo anterior. Em todos os anos passados, de 2012 para frente, o estado do Rio Grande do Sul teve problema com cidades sendo alagadas e inundadas. E nesse intervalo, estiagem e seca. Em fevereiro, estiagem brutal de 2023. Em setembro, a cidade de Mussum debaixo d'água e 15 pessoas mortas. Não é verdade? Em 2024, agora o que aconteceu? O pau torou de novo. Não é verdade? A coisa degringolou de novo. Você teve todo esse problema aí. E o que eu estou te falando agora? Se prepare para a estiagem que vai vir. A gente vai ter estiagem no Rio Grande do Sul. A gente vai ter. Olha quantos dias não chove, olha quantos dias está seco em toda a parte mais central do Brasil, muito do Paraná, Santa Catarina, o centro do Brasil, a parte ali mais do sul de todos os estados do norte do Brasil também, com muita estiagem, muita seca. Então o Rio Grande do Sul, nos próximos meses aí, tem que se preparar para uma fortíssima estiagem. A gente vai ter estiagem. A gente não percebia com a força que a gente percebe hoje, devido a todo o desequilíbrio que o planeta coletivamente acabou causando, a gente não percebia essas disparidades, né? Porque o gráfico está assim, ó, dava uma chuva forte aqui, daí dava uma estiagem aqui, aí dava mais uma enchente aqui, e o gráfico ficava assim, ó. Tudo bem? Agora, qual que é a diferença? Deu uma chuva braba aqui, aí deu uma estiagem aqui embaixo, olha o gráfico como é que tá agora.
Ele está destoando demais daquilo que era o padrão. E isso não é a primeira vez que acontece no planeta. Na última era do gelo, há 12 mil anos atrás, toda a megafauna foi extinta. Todos os animais de grande porte foram extintos. A gente teve um hominídeo que não existe mais, mas que estava convivendo com a gente há 12 mil anos atrás. A gente conseguiu se adaptar àquela era do gelo brutal, àquela disparidade. Para a realidade deles, eles nunca tinham visto tanto gelo e tanto frio na vida. O hominídeo que convivia com a gente, os neandertais, acabaram perecendo, não conseguiram se adaptar. Foram de uma certa forma incorporados na nossa genética, mas desapareceram. E para que o Homo sapiens, a nossa espécie, não desapareça daqui a algum tempo, a gente deveria ter ações coletivas e uma visão mais macro. E como é que eu cuido do macro? Cuidando do micro. Por isso que a gente sempre fala e escuta ao longo dos anos. Cara, são os pequenos atos, as pequenas ações é que fazem a diferença, porque elas repercutem no planeta inteiro depois, no macro. Mas é um assunto muito delicado, muito complexo. Só queria colocar esse fato, por ser piloto de avião, principalmente pautando e focando nessa parte aí da pulverização ou não de um plano completamente alucinante para mudar toda a temática do planeta. As ações climáticas, não adianta a gente ficar colocando na culpa de 2 ou 3 que estão tentando dominar o planeta e escravizar todo mundo. Isso pode estar acontecendo? Eu não duvido. Depois da pandemia de 2020, não dá para duvidar de mais nada. Depois do tsunami que deu na Indonésia em 2004, ceifando só 400 mil vidas, não dá para duvidar mais de nada. Depois do tsunami no Japão em 2011, se duvida de alguma coisa? É complicado, não é verdade? Depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, dá para duvidar de alguma coisa? Pois é. Quem é que vai levar a culpa da estiagem braba que vai acontecer daqui a algum tempo no Rio Grande do Sul, que acabou de passar por essa inundação toda? Então eles usaram os aviões para impedir que a chuva caísse. Novamente, quando você olha para tudo que acontece para chover muito ou pouco sobre uma região, cara, a dimensão para você ter controle sobre isso é uma coisa muito fantasiosa, muito difícil. O homem, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a arquitetura militar, engenharia, de tudo quanto é tipo aí que você imaginar, é muito complicado você ter domínio sobre a natureza, cara. A natureza é soberana. E a gente está há séculos tentando domar e dominar ela de uma forma completamente equivocada. Você tem, por exemplo, sistemas muito inteligentes na China que simplesmente pegam inundações do passado, na Holanda também, e vamos armazenar essa água. Mas agora você falou que não dá para dominar a natureza. Não dá para dominar, mas dá para dar uma enganada nela. Dá para tentar passar uma rasteira de certa forma. Direcionar, canalizar, exatamente como a gente faz quando vai construir uma barragem, quando vai mudar o curso de um rio, construir uma estrada, e mesmo assim a natureza vai lá uma hora e ataca de uma forma que ninguém durante os estudos tinha previsto, porque é a dinâmica nesse planeta. Então a gente consegue ter um jogo de cintura com ela, mas ela é soberana. Olha que a hora que ela resolve reassumir, reivindicar o seu curso de rio antigo, a sua dinâmica antiga dentro de qualquer cenário, de qualquer bioma do Brasil, ela vai lá e leva, porque a natureza é muito poderosa. Então, dadas essas considerações, eu sou Luciano Tigre, muito obrigado pela sua estada até esse momento aqui, um forte abraço e vamos que vamos.